Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, quem fala é o pastor Cláudio, saúdo a todos com a paz do Senhor e tem a palavra de Deus para o seu coração hoje. A diferença em ser chamado cristão ou evangélico? Qual a diferença em ser chamado cristão ou evangélico e onde surgiu esses termos e por que são tão diferentes? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar qual é a diferença que há entre os dois e qual o termo certo a ser usado. Mas antes, se inscreva nesse canal e ativa o sininho e na opção sininho você marca todas para que o YouTube possa te enviar a notificação quando eu for colocar um vídeo novo aqui no canal. Você vai ser o primeiro a receber a notificação de que há vídeo novo aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos para o vídeo. Qual a diferença em ser cristão e ser evangélico? Qual termo está certo? Talvez você se perguntou por isso. Você se perguntou sobre isso. Qual que é o termo certo a ser usado? O termo cristão. Sendo fiel ao sentido original da palavra, cristãos são todos aqueles que são discípulos de Jesus. São todos aqueles que foram discipulados por Cristo. A palavra cristão aparece pela primeira vez lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, para identificar os seguidores do caminho, aqueles que eram o povo do caminho. Era o crente que era chamado de povo do caminho porque seguia Jesus. Todos aqueles que recebiam os ensinamentos de Cristo através dos apóstolos. Então esse era o nome dado na palavra de Deus, esse nome está na palavra de Deus, daqueles seguidores de Jesus que colocavam em prática, que aprendiam, que eram discípulos de Jesus. Os crentes que rejeitando a idolatria se convertiam à fé em Jesus Cristo, tornavam-se cristãos. Então os crentes que rompiam as tradições, que rejeitavam tudo aquilo que estava naquele momento, eles eram chamados, se tornavam cristãos, porque aceitavam a Cristo como seu único suficiente Salvador, porque criam na obra redentora da graça que Cristo trouxe naquele momento. Essas pessoas compreendiam a mensagem que foram pregadas a ela, entenderam a necessidade de se converterem a Cristo e começaram a viver de sua fé. E em resposta passavam a praticar os ensinamentos que eram recebidos ali dos apóstolos. Começaram a viver unicamente por sua fé em Cristo. Muitos cristãos foram perseguidos e mortos por viverem convictos desta fé que eles tinham, na sua nova fé cristã, porque haviam crido em Cristo. A palavra cristão teve o seu sentido inicial esvaziado. O imperador Constantino, ele oficializou a religião que até então era perseguida para ser a religião oficial do Império Romano. Com isso, ele abriu uma porta para todos aqueles que fossem entrar no Império. Todos que eram incorporados ao Império Romano também eram chamados cristãos, sem passar pela conversão a Cristo, sem entenderem a Bíblia, sem aceitarem a Cristo. Isso abriu uma brecha muito grande, porque os povos que eram conquistados vinham para o Império Romano com as suas tradições, com os seus deuses, com as suas crenças e eram considerados cristãos, porque haviam se incorporado ao Império Romano. Não passaram pela conversão, não aceitaram a Cristo, não viram que era sofrer por amor de Cristo, eram considerados cristãos porque foi colocado diante deles essa situação e eles obedeceram porque eles eram escravos também, né? Dentro das denominações, amados, há muitos que professam também essa fé e expressam o verdadeiro sentido de ser cristão como discípulos de Jesus Cristo, mas também aqueles que não entendem isso e não assumem um real compromisso em seguir a Cristo, como foi no passado também e agora, sendo apenas simpatizantes, cristãos nominais ou não praticantes. Infelizmente, esse termo cristão perdeu um pouco o sentido a partir desse momento para cá. Houve uma estratégia ali do inimigo de acontecer isso, né? Já que ninguém consegue vencer esse povo do caminho, vamos trazer ele para o nosso lado porque fica tudo igual e a gente consegue dominar. Eles monopolizaram, eles dominaram a religião. A gente só vai poder calar esse povo se esse povo virar regra. Se esta prática virar regra, a gente consegue
a gente consegue colocar autoridade sobre eles, porque aí vai virar regra, né? E virando regra, nós temos o domínio. Foi uma estratégia satânica, demoníaca daquele imperador ali, que não largou as suas práticas pagãs, né? Continuou adorando outros deuses e trouxe essa situação para os cristãos que viviam naquela época, né? Então a palavra cristão, ela nasceu assim, ela está contida na palavra de Deus, ao contrário da palavra evangélico. Eu vou deixar aqui na descrição um link de uma escola para você acessar e adquirir um curso de qualidade bíblica, para você ter um pouco mais de entendimento nessas questões que trata da palavra de Deus. Com isso você vai ter mais entendimento, mais compreensão dos fatos históricos e entender um pouco melhor a Bíblia, tá bom? Tá logo aqui na descrição e vou deixar também fixado no primeiro comentário do vídeo. A palavra evangélico não está na palavra de Deus, mas ela demonstra algo grande também, né? A pessoa que se denomina ser evangélico, né? Os evangélicos são cristãos protestantes que professaram a fé no Evangelho de Cristo. Olha só, nós vamos entender que a reforma protestante que aconteceu no ano de 1517 foi fundamental para que a palavra de Deus se expandisse por todo o mundo, por causa de vários fatores, né? Por causa de vários fatores que ocorreram naquele momento ali histórico do planeta, a começar por Martim Lutero e outros protestantes reformadores da época, que conseguiram tirar a Bíblia, a palavra de Deus, das mãos dos mais altos clérigos da época e trouxe para o povo. O povo começou a ter entendimento, porque começaram a ler sua Bíblia em casa. No entanto, o termo evangélico não está na palavra. O termo evangélico nasce da mensagem do Evangelho, que significa evangelização. Ao conhecer o Evangelho puro e simples, o cristão evangélico passa também a propagar a graça salvadora de Cristo. Isso é glorioso, amados. A partir de que o cristão ele começou a ter mais intimidade com a palavra de Deus, a Bíblia fala que esta palavra ela entra e liberta, né? Ela entra e abre o nosso entendimento. E a partir da recuperação desse entendimento bíblico, ela começou a ser anunciada por todo mundo, por toda a nação. Então olha só como é que Deus usou algumas pessoas, né, como Martim Lutero, como outros reformadores, para dar essa expansão bíblica no mundo. E a evangelização deu um salto muito grande, porque a Europa foi toda evangelizada. Com isso, grandes homens de Deus surgiram, aqueles 200, 300 anos que se seguiram ali, e a palavra de Deus foi anunciada como nunca, como ainda é anunciada hoje, né? Então o termo evangélico é anunciador de boas novas, por mais que muitos não anunciam essas boas novas, porque se prende a assuntos sociais e deveriam estar, na verdade, anunciando o reino de Deus, anunciando a palavra de Deus e deixando alguns assuntos que não trazem interesse nenhum de lado e anunciar a palavra de Deus. O termo evangélico significa isso, anunciador de boas novas. Através da tecnologia, a Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo. Olha só, Gutenberg, quando criou a imprensa, ele começou a imprimir esse livro. Ele foi o primeiro livro a ser impresso e o mais vendido até os dias de hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é cristão ou você é evangélico? Os dois termos estão corretos, tá, amados? Os dois termos estão corretos. Por mais que um ou outro perca um pouco o sentido, como o cristão perdeu o sentido lá atrás e hoje o evangélico perde um pouco o sentido aqui, os dois denotam comprometimento com a palavra de Cristo, seguidores, discípulos de Cristo e anunciadores da palavra. Não deixe de ser esse anunciador de boas novas, não deixe de ser um bom evangélico, um bom evangelista evangélico, aquele que prega a palavra com sabedoria, que prega a palavra com amor e com autoridade. Não deixe de seguir a Cristo, jamais. Tenha esse entendimento. Eu vou deixar aqui embaixo um link de uma escola para você entrar, acessar ali, adquirir esse curso, que é um curso de entendimento bíblico, vai te dar qualidade bíblica, você vai entender muito mais essas questões, entre outras, para você conseguir conversar com alguém, para você ter entendimento. Hoje o entendimento, amados,
É algo muito importante, algo muito especial. Se você tiver entendimento, você consegue conversar com qualquer pessoa com inteligência e você não será enganado por qualquer motivo, tá bom? Eu vou deixar aqui no primeiro comentário aqui fixado. Você entra ali e procura ver, tá bom? Se inscreva nesse canal, deixe o seu gostei, compartilhe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, para que a palavra de Deus possa ser propagada para muito mais pessoas, tá bom? E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.